Bom, pessoal, retornamos aqui agora, dando sequência ao nosso evento. Tivemos a palestra da Centro falando de transformação digital e da relevância desse tema ainda no mercado. E agora, para a gente falar uma questão mais prática, né, trouxemos aqui a questão dos pagamentos, né, acho que atinge a todos de uma forma não só corporativa, mas também pessoal, né, todo mundo usa essas ferramentas, estamos aí num cenário espero no final da pandemia, mas enfim, tivemos 1 ano e meio aí onde isso foi muito acentuado, né? Os nossos costumes mudaram, começamos a usar formas de pagamento com menos fricção, com menos contato, tudo isso vai ser debatido nesse painel, que a gente vai contar com a participação de especialistas muito conceituados, muito experientes, que vão poder trazer pontos de vista bem interessantes para essa discussão. Para moderar esse painel, a gente convidou o Bonerges, que é um parceiro nosso já há bastante tempo. O Bonerges é um profissional super experiente, né? 40 anos de... Não sei se eu podia falar que era 40 anos, né, Bonerges? Mas entreguei. Se você não falasse, eu falaria. Uhum. 40 anos de experiência já nesse mercado, passou por várias corporações do mercado financeiro, há 20 anos tem a sua consultoria, tratando de varejo e meios de pagamento, então super especialista. E para compor o time, a gente também vai ter o Edson Ortega, da Visa, VP de risco para a América Latina, a Elaine Shimoda, do Mercado Pago, Head de Inovação, e o Thiago Saldanha, da Sinqia, CTO, né, da Sinqia. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa super bacana, muito provocativa, e convido vocês, inclusive, a mandarem suas perguntas pelo chat, que a gente vai encaminhando aqui ao longo do painel, para que possam ser respondidas aí na medida do tempo que a gente tiver. Mas participem, vamos ter uma enquete também, e na sequência desse painel, na finalização, ainda vamos ter um sorteio de brinde da Sinqia. Então, fiquem conosco e participem. Bonerges, passo então a palavra para você. Obrigado, Regina. Um prazer estar aqui com você, estar aqui com os colegas e os experts, são eles que realmente vão dar o tom, são eles que vão responder às perguntas que vocês vão fazer em prioridade, e eu estimulo vocês a começarem a fazer as perguntas desde já sobre esse tema, né, de inovação em pagamentos. Então, aqui está o Ortega, o Thiago e a Elaine, e o meu papel aqui é estimular vocês e estimulá-los a se apresentarem bem, a desenvolverem esse tema. Vocês leram lá, né, no programa do evento, né, que esse painel se chamava Capacidade de Inovação, contexto que circunda as novas tecnologias, tudo isso ligados a pagamento. Ou seja, resumindo, vamos falar de inovação em pagamentos. Pode falar de muita coisa de pagamento, mas o nosso foco aqui vai ser inovação. E se é inovação, acho que é bom a gente ter algumas perspectivas, fazer aqui uns pequenos comentários só preparando o terreno. Essa história, né, do mundo de pagamentos, né, do setor de pagamentos, do serviço de pagamentos, é marcada pela inovação contínua, constante. E o que tem acontecido ultimamente é que a velocidade dessas mudanças tem se acelerado. Então, a gente está vivendo um verdadeiro processo de evolução exponencial. Nos últimos anos, e a projeção que a gente olha para frente é disso se acelerar mais ainda, se intensificar mais ainda. Isso vai ficar claro aqui nos exemplos, nas experiências, no que a gente vai aqui desenvolver, nas perguntas que a gente vai responder. Então, assim, só para caracterizar alguns elementos que essa aceleração, que essa evolução tem apresentado nesse segmento de pagamentos, aí que tem como base essencial lá a relação entre um comprador, né, uma pessoa física ou jurídica, mas, enfim, alguém que depois de comprar, satisfazer a sua necessidade, tem que pagar, isso é uma parte de um processo, na realidade, de compra, de aquisição de bens e serviços, e, do outro lado, o vendedor, né? Alguém que tem que receber. Então, assim, algumas palavras-chave que certamente aqui os nossos painelistas vão explorar, vão desenvolver.
Uma delas é digitalização, né? Processos cada vez mais... Enfim, não preciso nem explicar, eles vão explicar. Digitalização, guarda essa palavra, instantaneidade, desmaterialização, fluidez, ausência de fricção, custo marginal, maior segurança, e aí vai, essas são algumas, só para caracterizar aqui esse quadro atual e o quadro que virá daqui para frente, como os grandes vetores aqui de mudança do processo de pagamento. Agora, pagamento, além de ser uma solução para quem compra e para quem vende, né, lá na ponta, ele também é um negócio, né? É um negócio baseado em pagamentos, e que está passando também por mudanças estruturais, né? E uma visão que a gente vai explorar aqui, também entre nós, é saber até que ponto ele está deixando de ser base, né, o tema pagamentos para grandes negócios, que margens estão caindo, estão tornando muito baixas, em uns casos nulas ou até negativas, e eventualmente se tornando, de fato, um meio. Não só um meio, um instrumento para pagar, né, mas um meio para atrair, para conhecer, para fidelizar clientes e, eventualmente, rentabilizá-lo com outros serviços financeiros, com crédito, por exemplo, com seguros, etc. E também tem uma perspectiva que a gente quer explorar aqui, que é importante, que se fala muito, porque é o que envolve a gente no dia a dia, de pagamentos para a pessoa física, né? O dia a dia dos consumidores. Mas tem todo o mundo também das empresas, as compras e pagamentos e recebimentos no mundo empresarial. E é um mundo que, se você for comparar em termos de desenvolvimento, de evolução, em termos de sofisticação na gestão, no uso de instrumentos tecnológicos, soluções, etc., olha, ele está pelo menos 1 a 2 décadas atrás, né? Atrasado em relação aos processos e as soluções, os avanços que já existem no mundo de pessoa física. Então, aqui é outro aspecto que a gente quer também explorar, o quanto se pode esperar aí mudanças, transformações e aproveitamento dessa oportunidade potencial, que pode até ser chamada de um oceano azul de oportunidades no mundo de pessoa jurídica, no mundo de B2B, no mundo PJ, comparado ao oceano vermelho, competitivo, intenso, muitos players, margens caindo, etc., no mundo de pagamentos, né, no fronte de pessoa física. Finalmente, fechando essa introdução, né, quando a gente fala em inovação em geral, e mesmo em pagamentos especificamente, a gente sempre pensa em tecnologia, é inevitável. Mas também a gente queria explorar aspectos que vão além da tecnologia. A tecnologia é fundamental, é transformadora. Todos nós daqui, particularmente aqui, os nossos 3 panelistas, estão profundamente envolvidos com o tema de tecnologia. Ela impulsiona novas ofertas, melhores condições, tem um grande impacto aí na oferta, no uso das soluções. Mas, enfim, a gente queria também explorar outros fatores que vão além da tecnologia. A regulação, por exemplo, e tudo que está vindo aí com as mudanças regulatórias, o próprio comportamento do consumidor, as mudanças de processos, a maior concorrência. Enfim, vocês veem que é tema suficiente para bastante tempo, mas a gente tem tempo limitado. Eu já me alonguei o suficiente para introduzir aqui e eu gostaria agora que quem realmente são as estrelas, os astros principais do nosso painel, começassem a falar. E começassem a falar uma pergunta que é de introdução, assim, o que você tem a ver com esse tema? Ou seja, qual é a sua ligação pessoal, profissional, né, e da sua empresa com esse tema, inovação em pagamentos, né? O que te liga a esse tema? O que o qualifica? Eu sei, mas muita gente que está ouvindo eventualmente não sabe e vai ficar surpreso aqui pela especialização de vocês. O que vocês têm a ver com esse assunto? Elaine, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Regina Bonerges, pelas apresentações. Prazer estar aqui com vocês, Edson e Thiago, também nessa conversa. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou responsável por inovação em pagamentos no Mercado Pago. Então, acho que não tem nenhuma sinergia com o tema. Brincadeira à parte aqui, eu acho que é um orgulho ser parte dessa transformação de pagamentos que o Bonerges falou muito brilhantemente aqui na abertura. Acho que a gente está num momento muito único aqui, né, no sistema financeiro brasileiro. A gente está aqui quase completando um ano de PIX, então é um momento em que o mercado todo tem criado isso, não é só o regulador,
mas o mercado todo tem criado. A gente está num ano em que a gente lançou, né, Edson, Elaine, aqui, algumas pessoas, WhatsApp Pay também no mercado. Então, a gente está vivendo várias inovações em pagamentos, de novo, né, aproveitando tecnologia, pensando no benefício para os clientes, sem falar, obviamente, em tudo isso que é Open Banking, Open Finance, que o painel anterior estava comentando e a gente está vivendo. Então, além, obviamente, de ser responsável por inovação em pagamentos aqui no Mercado Pago, eu também sou conselheira, estou no Conselho Deliberativo de Open Finance aqui, representando algumas associações de fintech na cadeira 2.2. Então, para mim, inovação de pagamentos é muito disso que a gente já está vivendo, essa construção da mudança que a gente veja no nosso dia a dia, mas também muito dessa infraestrutura que vai começar a partir de agora, né? Eu acho que o que Open Finance traz para a gente é uma mudança estruturante do que vai ser daqui para frente. Então, feliz em estar aqui com vocês essa manhã e em ter essa conversa provocadora sobre o que está vindo, o que está acontecendo e onde estamos. Muito bem-vinda, Elaine. Uma craque, vocês viram, né? Inovação no próprio nome da função e tudo a ver com o nosso tema aqui de hoje. Muito obrigado. Ortega, por favor. Tirar de mute aqui, senão não dá para falar, né? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia Regina, Bonerges, Elaine, Thiago e a todos que estão nos ouvindo hoje. Sempre um prazer poder compartilhar aqui os nossos conhecimentos. E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Edson Ortega, trabalho na Visa, mais ou menos uns 14 anos, sou da área de risco, né, da área de segurança, e nesse tempo todo, a minha missão, ou o que está voltado ao tema aí, Bonerges, é literalmente fazer com que as coisas na inovação aconteçam de uma forma segura, né? Então, a missão nossa aqui é não só fomentar uma inovação, né, uma experiência melhor para o nosso usuário, mas de uma forma segura. E falando principalmente de Brasil, né, a gente tem sempre os nossos desafios aqui, a gente brinca, né, os nossos fraudadores são mais criativos que os outros, então torna a brincadeira um pouco mais divertida aí. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de inovação aqui de um contexto geral, a gente tem que interpretar aqui os meios de pagamento, eles estão em constante mudança, né? A gente passou por um período aí um pouco mais estagnado nos anos, uns 5, 10 anos atrás, mas, de certa forma, a gente começou a ter um crescimento, uma mudança, e principalmente depois de um ambiente mais regulado, a gente acabou tendo uma multiplicação das formas aí de pagamentos, dos modelos de pagamentos, dos modelos de negócio, e a gente tem que sempre estar considerando que a indústria de pagamentos tem que investir muito para poder acompanhar, né, esse crescimento mundial. Aqui, só para dar uma referência de números, né, então, nenhuma coisa à parte, mas assim, a Visa, só nos últimos anos, ela investiu mais de 9 bilhões de dólares para moldar o futuro do comércio, né? Então, a gente está falando aqui de pagamento de aproximação, né? A gente tem todo um crescimento com a aproximação na pandemia, né? Que a Regina comentou, a gente está saindo da pandemia, mas ela trouxe alguns pontos positivos aí na aproximação, 5 vezes o crescimento, né? De ano para ano, acho que mais de 14% de penetração de aproximação no mercado, em média, lógico, né? Aí a gente está falando também como a Elaine comentou, transferências diretas, né? O WhatsApp Pay e todo o processo que a gente tem em torno desse ambiente. Nós estamos falando do crescimento econômico, né? Que a indústria traz, e também todos os desenvolvimentos trazidos aí pelo Open Banking. Então, tudo isso, Bonerges, a gente tem que olhar de uma perspectiva de inovação, né? Trazer o chapéu da inovação, mas também trazer o chapéu da segurança, né? Então, a gente está falando muito aqui, ultimamente, em inteligência artificial, em criptografia, em tokenização, né? Então, todos esses artifícios que a gente usa, eles são super necessários nesse processo de inovação. E eu vou me conter a falar um pouquinho menos aqui para dar espaço para o Thiago e depois a gente seguir com as perguntas, mas obrigado aí pelo espaço.
Excelente, Ortega. Você vê como o assunto é amplo, como o assunto é importante e como ele tem várias implicações, inclusive com esse tema essencial que é a segurança. Segurança da transação, segurança dos agentes envolvidos numa ponta e noutra, segurança de todo o processo, né, envolvido aqui. Esse é um tema que certamente a gente vai explorar bastante. E o Ortega também já citou vários exemplos aí, várias referências do que caracteriza, do que exemplifica, né, a inovação nesse segmento. Mas, Tiago, a bola é sua, por favor, se apresente melhor falando aí da sua ligação com o tema. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui falando essa manhã com só fera aqui nesse encontro, então bem legal, acho que o papo vai ser bem interessante. Bom, eu sou o CTO aqui da Sinqia, responsável pela área de produtos e tecnologia. A Sinqia, para quem não conhece, é a principal provedora aí de software para sistema financeiro. Então, toda a parte de back-office de core bancário, crédito, também andamos em previdência, consórcio. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos. E em relação a pagamento, a Sinqia tem um produto muito forte relacionado ao Pix, né? Então, hoje a gente consegue fazer Pix como serviço, Pix on-premises, a gente tem uma solução bem robusta de Pix. A gente já trabalhou muito tempo com a SPB e investiu bastante para acompanhar a agenda de inovação do Banco Central com o Pix. E um outro tema muito relevante que a gente vem puxando dentro da Sinqia é o Open Bank, né, o Open Finance. A gente acredita que com toda essa agenda de inovação que acontece não só no Brasil, no mundo inteiro, com transformações nos meios de pagamento, utilizando tecnologias disruptivas e com acesso cada vez mais amplo, né? A Sinqia investe muito e acredita muito no potencial dessas tecnologias, vê o crescimento no Brasil, isso muito forte. Então, eu espero contribuir um pouco aí com essa parte de Open Bank e com Pix, junto com os colegas aí. Muito obrigado, Tiago. Excelente. Você vê que é uma turma de craques aqui, cada um com muita experiência, com muita visão, com muito conhecimento. Eu tenho que começar já agradecendo aqui aos nossos participantes aqui, ao nosso público, que não vai ficar passivo, pelo contrário, eu já recebi aqui 5 perguntas iniciais, isso vai facilitar muito aqui o nosso trabalho. A nossa prioridade é responder essas perguntas, eu fazendo aqui a seleção, a curadoria e dirigindo e tal, e eu trouxe evidentemente, várias outras aqui para acrescentar se for necessário. Mas, se não for, a gente vai focar aqui nas perguntas de vocês. Eu tenho uma primeira aqui do Pablo Sérgio Meirelles Ruiz Dias, da FETEC, acho, vendo o seu e-mail, que ele pergunta, e eu dirijo essa pergunta para o Ortega. Podemos utilizar o termo pagamento limpo em função da pandemia, da transmissibilidade do vírus, etc. Questão bem interessante e bem atual. Bom, entendo que sim, e é uma realidade, né? Eu na introdução, eu comentei um pouco da nossa questão do contactless, né? Então, acho que se eu não me interpretei errado a pergunta do Pablo aí, a gente está falando de um processo que vinha caminhando, né, no Brasil. Em algumas partes do mundo ele era muito mais penetrado, vamos pensar assim, né, o contactless, e com a pandemia o resultado que nós tivemos foi um crescimento bastante assintoso do contactless. Justamente por quê? Porque você consegue fazer a transação sem ter literalmente, né, o contato físico com o meio de pagamento, é um pagamento limpo. Agora, eu queria chamar a atenção não só para esse aspecto, né, do pagamento limpo, da falta de contato físico aí com os equipamentos, né, da indústria, o POS, etc., mas eu queria chamar a atenção para a camada de segurança que nós temos por trás dos contactless. Então, a indústria de pagamentos passou por um procedimento aí via associação de incrementar um pouco mais o valor das transações de contato sem senha, né? Vou trazer um pouquinho esse aspecto aqui da segurança, Bonerges, se estiver levando para esse lado demais, você me avisa aí, por favor. Tá perfeito, Ortega. Mas vamos lá. E o que nós fizemos aqui? Então, é uma forma de inovação, você tem todos os mobiles habilitados para contactless e também os cartões físicos, né? E antigamente a gente tinha, até um tempo atrás, um limite de R$50 para você fazer a compra.
a partir de R$50 você teria que digitar sua senha. Nós subimos, através de pesquisas com a associação, né, a gente subiu para 2 patamares, a gente subiu para 100 e depois para R$200. E qual foi a surpresa? Uma surpresa muito positiva, porque havia uma perspectiva de que nós teríamos maior incidência de fraude, que o consumidor não estaria aderente. Foi justamente o contrário, nós tivemos uma maior penetração desse segmento, um crescimento de pelo menos 14% de uso desse protocolo, e com relação às fraudes, neste universo de baixo valor, elas praticamente não acontecem. Então, acontece, né? Não vamos também aqui dourar a pílula, mas assim, ela acontece, mas não foi numa escala de forma nenhuma contrária ao que a gente estava observando. E sim, nós observamos o crescimento. Quando você junta todo esse pacote, aí você percebe que a experiência do usuário concatenada com a tecnologia, né, de inovação, ela traz frutos positivos. Então, esse é um bom exemplo aí que o Pablo levantou a bola para a gente citar de uma forma de tecnologia, uma forma de inovação que deu bastante certo. Muito obrigado, Ortega. Como aqui só tem gente que entende muito do assunto, aqui a Elaine já levantou a mão querendo comentar isso também, mas eu já vou emendar na próxima pergunta, Elaine. Você responde sinteticamente ou complementa rapidinho essa e já entra na próxima aqui do Guilherme Silva, que ele pergunta sobre o Open Banking. Quer dizer, o Open Banking pode agregar nos meios de pagamento? Se sim, como é que seria isso? Uma pergunta bem ampla, mas eu peço uma resposta sintética e ilustrativa, né, do potencial aí do Open Banking e sua influência em meio de pagamento. Por favor, Helena. Claro, só complementando aqui o ponto do Ortega, né, trazendo um exemplo prático, hoje no Mercado Pago a gente tem 40% das compras dos nossos clientes já sendo feita, né, das físicas por aproximação. Então os clientes, eles preferem essa tecnologia aqui que o Ortega trouxe muito bem, né, de chegar com o cartão e pagar com aproximação, por exemplo. Uma coisa que a gente lançou esse ano também, que tem feito muito sucesso aqui para os nossos clientes na experiência deles, é esqueci o cartão, estou só com o meu celular, paga por aproximação direto no nosso aplicativo. Então, né, avisa nosso parceiro e tem essa tecnologia, é alguma coisa que já está disponível para os nossos clientes. Então, não preciso mais ter os Pays tradicionais, né, os Google Pays, Apple Pays, etc. Hoje, a tecnologia avançou a tal ponto que o nosso próprio aplicativo já consegue fornecer essa funcionalidade de pagamento por aproximação. E, obviamente, né, como o Ortega muito bem disse, existe um risco associado, mas a gente tem que lembrar que isso é uma compra presencial, né, diferente de um mundo online que tem outros tipos de risco. Então, acho que aqui sim a tecnologia tem nos ajudado muito a melhorar a experiência. Guilherme, a sua pergunta, eu estou brincando aqui, dá para a gente fazer um workshop só, né, de Open Banking e Open Finance. Exatamente. A nossa brincadeira é que, assim, o Open Banking, ele muda a forma como pagamentos vão acontecer daqui para frente, não só pagamentos, mas acho que todo o ecossistema financeiro, né? A gente brinca aqui dentro do Mercado Pago que é meio que a revolução da internet no mundo de pagamentos. Então, um pouco o céu é o limite. Vou trazer para você um pouco uma agenda mais próxima que a gente já está começando a desenvolver. Então, agora na fase 3, que está na iminência de começar, a gente já começa a falar de iniciação de pagamento com Open Finance. O que é isso, Elaine? Vou dar um exemplo. Uma compra pelo celular com Pix muito mais simples do que aquela que a gente faz hoje em dia. Porque tem redirecionamento, você entra no seu aplicativo e confirma. Então, desde o início da fase 3, sim, já tem o início de melhorias em experiências de pagamento. Mas aqui eu acho que é bem o topo do iceberg, né? É um mundo de possibilidades. Já já a gente vai falar sobre seguro, sobre investimentos e outros tipos de serviços. Então, eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e ver toda essa transformação que o Open Banking está trazendo para a gente em experiência de pagamento, em empoderamento no uso das informações, etc. Excelente, Elaine. Quem viver, verá. E nós viveremos e veremos, né, essas transformações. Tiago, o William Rashid, que não se apresenta pela empresa, mas ele diz: como é que se pode oferecer tecnologicamente, com mais segurança, inovação em pagamentos para o consumidor final? De novo, uma pergunta ampla, dá para fazer um evento inteiro sobre isso, mas, enfim, qual é a sua síntese, a sua visão? Legal. Bom, vou juntar um pouco com o complemento da resposta dela sobre Open Bank, que eu acho que é um tema totalmente ligado, né?
o Open Banking, ele nasce como uma iniciativa regulatória, né, uma iniciativa aí puxada pelo Banco Central de padronização, mas, na verdade, ele é uma grande oportunidade para todos os meios de pagamento, todos os bancos, né? Oportunidade de posicionamento, oportunidade de ter novos clientes, de ofertar novos serviços cada vez mais personalizados, né? E o Open Banking, assim bem como bem a Elaine colocou, ele abre a possibilidade aí de iniciadores de pagamento ter acesso a essa forma de tecnologia diferenciada, né? Você retirar uma fricção que você tem hoje de pagar com Pix, de pagar com alguma outra forma de pagamento de transferência bancária, de uma forma através de API, né? Então eu costumo dizer que o Open Banking ele é uma rodovia, né? Em cima dessa rodovia vários produtos serão criados, né? Então, o produto de pagamento com menos fricção dentro de um e-commerce, transferência de peer-to-peer através de um aplicativo, por exemplo, um WhatsApp, sem a utilização de um cartão. Então, o Open Banking ele vai trazer uma mar aí de possibilidades tecnológicas e de inovação. E aí, complementando a pergunta, você vê, o contactless, antes da pandemia, ele tinha um certo uso, né? Então ele estava entrando dentro do dia a dia, ainda não tinha, não era um uso exponencial. Com a pandemia você começa a ter esse uso exponencial, tanto por essa questão de ser uma tecnologia de uso, como o nosso colega perguntou, limpo, né? Então você reduz um pouco aí a necessidade de encostar no aparelho, de evitar um contato, então acabou acelerando isso. E a inovação ela é muito puxada por esses momentos, né? Sempre você pode ter uma inovação hoje que não vai pegar, mas de repente, depois de algum tempo, essa inovação ela vai pegar uma mudança aí de ambiente, né? E eu acredito que daqui para frente, com essa agenda de inovação que a gente vem passando, não só no Banco Central, mas no Brasil e no mundo, essas inovações elas serão cada vez mais frequentes aí no nosso dia a dia. No celular, como a Elaine colocou, essa inovação de pagar com aproximação pelo celular utilizando um cartão dentro cadastrado é fantástico, né? Você vê que antigamente para você fazer um pagamento de celular a outra pessoa tinha que ter uma conta no mesmo aplicativo, fazer um peer-to-peer. Hoje a fintech consegue passar o dinheiro para qualquer banco, né? Então você, junto com a inovação tecnológica, vê uma inovação regulatória, você vê novos entrantes entrando no sistema financeiro brasileiro e possibilitando que essa inovação chegue no consumidor final. Além disso, você tem outras tecnologias disruptivas aí, emergentes, né? Então, você tem blockchain, possibilidades aí de transações, inclusive internacionais, né? Então, quando você pega uma agenda Pix, você já tem um Pix parcelado, garantido, você já tem, por exemplo, sendo discutido um Pix internacional, ainda não falando de blockchain, mas com a possibilidade de ter um ambiente descentralizado, utilizando toda essa parte de que hoje ainda é uma rede legada, utilizando uma rede futura. Então, você poderia ter essa tecnologia no seu dia a dia presente. Você tem inteligência artificial, machine learning, processando toda a parte de análise de crédito, análise de risco, de pagamento, de uma forma muito mais rápida, e você entregando essa usabilidade para o seu usuário. Então, cada vez mais essa tecnologia de inovação vai estar presente no nosso dia a dia, e quem ganha é o consumidor. Excelente, Tiago. Muitas possibilidades aí, um leque enorme aí de aplicações, de criações, de desenvolvimentos. A gente está só indicando, né, para cima nesse processo exponencial. Aí vem o Tiago Lima aqui e pergunta algo que eu imagino que o Ortega pode e deve comentar. Como é que você acredita, vocês, né, mas eu queria dirigir ao Ortega, que o Pix vai impactar as transações no mundo de cartão? O Pix vai concorrer com as transações por cartão? Por favor, Ortega. Bom, acho que é uma pergunta excelente, né, nesse momento, porque assim, nós somos, falando aqui um pouco em nome da Visa, mas também acho que é um sentimento do mercado da indústria de cartões, né? A gente apoia toda a tecnologia que tira o dinheiro, né, de papel de circulação, vamos pensar assim, né? Não pelo fato do dinheiro de papel, mas a gente quer trazer a inovação, a agilidade, o conforto para o usuário. Então, o Pix, sim, é um concorrente, mas a gente interpreta que é uma concorrência saudável, né, para o ecossistema. E veja como é interessante, né? Quando a gente tem os processos toda vez que você envolve o meio de pagamento,
você tem a questão concorrencial, mas você também tem ameaças que esse próprio ecossistema de meio de pagamento sofre. E aí que nós entendemos que a gente pode aportar valor também, né? Então, nós temos todo um know-how de anos e anos aí de indústria mundial para poder aportar valor às transações também do Pix, por exemplo, né? Ou qualquer outro meio de pagamento. Nós temos aqui ferramentas, nós temos processos e metodologias que a gente pode adotar, e isso serve de apoio para os nossos parceiros, até porque boa parte dos clientes que adotam, né, que usam hoje o Pix, né, e lembrando, a gente subiu um processo com mais de 700 novos entrantes aí para mais, né, que operam o Pix. Então, nós temos todo um arsenal de ferramentas, de instrução, de metodologias que podem apoiar essa tecnologia, até porque muitos deles, como eu estava falando, são parceiros que estão conosco já tradicionalmente, e faz todo sentido que a gente apoie os processos aí junto aos novos meios de pagamento, tá? Então, mais ou menos, acho que seria essa resposta aí para o Thiago Lima. Excelente, Ortega. Muito preciso aí no ponto. Volto com você, Thiago, aqui com a pergunta que tenta colocar em perspectiva o Brasil em relação ao mundo. É do Igor Martins, da Pismo. Ele pergunta como é que você, né, vocês, mas eu queria dirigir para você, Thiago, como é que você vê o Brasil em relação ao mundo em termos de inovação no mercado de pagamentos? A gente está na fronteira da inovação ou estamos seguindo o caminho dado por outros lugares? Bastante instigante. Legal, obrigado pela pergunta. Interessante a pergunta. A gente vê que o Brasil, ele é um país que adota muito fácil novas tecnologias, né? As pessoas aqui a gente costuma dizer que são early adopters, né, com tecnologia. A gente vê o avanço do Pix foi muito rápido, né? Em menos de 6 meses o Pix já tinha passado tudo quanto era número de DOC, TED, a aceitação dessa ferramenta transacional foi muito bem aceita. E quando a gente olha para os outros países, né, em relação a como está essa agenda, essa inovação, a gente vê que o Brasil é muito avançado, né, no setor financeiro como um todo, né? Então, por exemplo, existem países ainda que o cartão de crédito não é o principal meio de pagamento, apesar que existem países também que a parte de mobile já era muito mais avançado, mas muito mais por conta de um tema cultural, de não entrada de cartão de crédito, onde avançou muito o tema do mobile, e já existia o QR Code, já existia o peer-to-peer, através do pagamento instantâneo, mas são poucos os países, né? Então, a gente vê lá movimentos na Índia, movimento na Ásia, mas os grandes, como Estados Unidos, Europa, você vê que é um movimento um pouco mais devagar. O Open Bank, o Brasil, ele vem um pouco depois do movimento da União Europeia, ali do Reino Unido, mas isso não é ruim, isso é positivo, porque com isso a gente aprende, né? Aprende como esses países criaram, como se posicionaram, quais foram os benefícios, quais foram os erros, e o Brasil consegue criar toda uma agenda aí de inovação, já olhando experiências de fora, né? Então, eu acredito que sim, o país é um país muito evoluído em termos de pagamento, em termos de inovação, tecnologia, e principalmente no sistema financeiro brasileiro. É um tema que está olhando muito para isso hoje em dia. A gente vê que essa agenda do Banco Central, falando de PIX, de Open Bank, sandbox regulatório, a parte de renovação na parte de câmbio. Então, a gente vê que essa agenda, ela é realmente uma agenda proativa, pensando em inovação e aceleração aí da competição entre instituições, a abertura de crédito para as novas pessoas físicas entrarem no mercado do sistema financeiro. Então, a gente vê que realmente está sendo muito positivo, e o Brasil se posiciona assim como um país inovador, na frente de alguns países, e aprendendo muito com quem já está na frente e concorrendo de igual para igual. Perfeito, Thiago. Ou seja, a gente não tá devendo nada a ninguém, pelo contrário, a gente aprende com os acertos e os erros de outros e também cria, inova e acelera alguns processos. Enfim, estamos bem nesse aspecto aí da inovação em pagamentos. Elaine, aqui a gente tem uma pergunta interessante da Maria de Fátima Pereira Araújo, do grupo TB, que traz o assunto para a perspectiva das empresas, para o mundo B2B, né, de alguma maneira.
E ela pergunta como é que as novas formas de pagamento podem ser introduzidas nas empresas, que normalmente utilizam o ERP para efetuar seus pagamentos. Aqui é simplesmente a história da integração, né? Como você traz esses novos meios de pagamento, ou esse processo como um todo. Aposto que o Thiago e a Cíntia podem ajudar a gente nesse processo e incorporar mais um meio de pagamento. Eu acho que tem muita gente passando por isso nesse momento com o Pix. Então, não foi simplesmente querer começar a vender com o Pix, mas garantir, né, que tem integração com seus RPs, com conciliadores e com todo o processo interno, para ser mais uma alternativa para oferecer para os clientes de vocês. Então, tem sim um trabalho aqui de bastidores, APIs e uma camada técnica que é fundamental para garantir que isso funcione. Tem outros tipos de vendedores, né? Que eu acho que o mercado como um todo de adquirência, por exemplo, garantiu que todas as maquininhas do mercado já aceitassem também, por exemplo, o Pix desde o lançamento lá em novembro. Mas para quem trabalha com TEFs, com software house, sim, aqui eu acho que tem toda essa preparação que é bem importante e vai continuar sendo cada vez mais, né? Quando a gente pensa em Open Banking, isso também vai ser verdade. Então, agora quero usar os benefícios de Open Banking com propostas de crédito, com iniciação de pagamento. Então, sim, cada vez mais essa parte transparente para os nossos clientes se torna fundamental para a gente viabilizar esses novos meios de pagamento. Maravilha. Daqui a pouco, quando eu fizer outra pergunta para o Thiago, ele pode complementar também essa, porque realmente ele é expert em em todos esses aspectos aí de construir e entregar na infraestrutura as soluções tecnológicas operacionais que fazem a mágica acontecer lá na ponta, e particularmente aqui para o mundo B2B. Bonerges, se você me permitir, claro. Desculpe, só complementando. Para facilitar, tá? Por favor, se estiver atrapalhando, vocês me avisam. Não, está atrapalhando. Não é mais para a gente dar um contexto, né, na pergunta da Maria de Fátima, que eu fiz, que foi feita, e complementando a resposta do Thiago e da Elaine, assim, o ecossistema que entra, né, de novos players, ele é interessante, principalmente na questão do Open Banking, né? Então, a gente está falando aqui de startups, fintechs, até big techs que estão entrando neste processo e assim, a quantidade de vamos chamar aqui no inglês, né, stakeholders que participam desse ecossistema é muito interessante. Então, uma das formas que a gente tem tentado introduzir esse grupo no ecossistema e introduzir de uma forma que também combine, né, sempre usando um pouco do chapéu aqui da segurança, combine a criatividade, a inovação e a segurança, a gente faz programas de aceleração, né? Então, quando a gente traz essa questão do programa de aceleração, a gente tem aí uma infinidade de entidades que participam e ao passo que eles trazem inovações dentro desses aspectos, por exemplo, do Open Banking, né, desse novo modelo, a gente também trabalha numa mão trazendo aqui os fundamentos, né, para que essa inovação, vamos dizer assim, ela tenha todos os quesitos de segurança necessários. Então, é interessante porque quando você chama players diferentes do mercado tradicional, a gente tem uma expectativa completamente diferente, uma visão completamente diferente, e é aí que está a beleza do negócio, quando você traz esse grupo de informações novas, esse grupo de ideias novas, você traz benefício no final para o portador, né, para o usuário, com uma experiência mais agradável. Então, acho que eu queria só dar essa concentrada que a Maria de Fátima trouxe aqui, eu tenho minha colinha aqui para não esquecer o nome, mas ela trouxe essa questão de novos entrantes, novos participantes do ecossistema. Acho que valia a pena a gente ter dado esse comentário de como inseri-los de uma forma mais coordenada e segura. Perfeito, Ortega, faz todo sentido aqui. Thiago, espero se complementar, então, esse assunto do mundo B2B, etc., e também responder uma pergunta, e fica à vontade, enfim, para ir até o ponto que você se sinta à vontade e tal, que é para falar também da perspectiva do varejista, né? do que vende, de que aceita o cartão ou outros meios de pagamento como solução. A pergunta é do Eduardo Vios, da Justa, que pergunta: registro dos recebíveis, Open Banking, Open Finance, e tal. Quando é que, de fato, a sua opinião, veremos essas iniciativas
levando aos comércios condições mais justas. E aí ele brinca com o nome da empresa dele e tal, e a gente entendeu a mensagem. Não, legal. Em relação aos novos entrantes, o B2B, é interessante se a gente fizer uma comparação de como era o Brasil há 5 anos atrás, né? Há 5 anos atrás, algumas tipos de instituições financeiras não existiam, né? Não eram reguladas, né? Então, começou dentro de uma parte regulatória, criar possibilidades de regular instituições financeiras e possibilitar que essas instituições tivessem acesso a novos meios de pagamento, tivessem acesso a toda uma rede de financeira, e isso ele vem transformando todo o ecossistema financeiro no brasileiro, né? Então, iniciadores de pagamento com possibilidade de fazer uma transação direta em cima de uma API do sistema financeiro, de um banco, né? Então, toda a parte de fintechs que vem surgindo, uma onda de fintechs, né? Há 8 anos atrás, o termo fintech não era um termo tão relevante, era um termo ainda engatinhando, né? Hoje em dia, você já vê pequenos bancos que surgiram há 3 anos atrás serem bancos bilionários, né? Bancos que iniciaram com um meio de pagamento já serem hoje bancos com venda de crédito, né? Então, você vê que há pouco tempo atrás, essa inovação começou, e hoje a gente já não vive sem, e a gente já consegue imaginar para onde vai, né? O além, né? E o além a gente faz perguntar isso, né? Quando que esse além, eu serei impactado com esse além, né? Quando que eu terei o benefício do Open Banking, né? O benefício do Open Banking, ele vai chegar, como eu disse anteriormente. Primeiro, a gente está construindo uma rodovia técnica, regulatória, né? Então, isso vai possibilitar a criação de novos serviços. A gente já vê alguns serviços sendo criados, né? Já existiam alguns e hoje a gente vem regulando esses serviços. Por exemplo, são os serviços de agregadores, né? Os agregadores de investimento, agregadores de contas PFM, né? De Personal Finance Manager. Toda essa parte de agregadores de informações já é uma realidade no Brasil. E o que a gente está partindo agora é para regulamentar esses tipos de agregadores, né? Então, a gente vê grandes bancos fazendo aquisições de startups, a gente vê grandes bancos criando seus próprios agregadores, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. O Itaú acabou de lançar o Ion, que é um agregador de investimentos, né? Você vê o BTG comprou o Kinvo, que é um outro agregador de investimento. O PicPay acabou de adquirir o Guiabolso, que foi o primeiro dentro do Brasil, olhando lá para o Open Bank, falando, pô, um dia esse negócio vai chegar no Brasil, vou fazer meu agregador de informação, vou dar um guia para o cliente final de como utilizar melhor o dinheiro. Isso tudo ele vai ter um crescimento exponencial com o Open Bank, né? E para o varejista, você vê uma facilidade no crédito, né? Então, com informação, com o Open Data chegando, você consegue ter uma melhor gama de crédito, oportunidades de crédito, né? O que isso quer dizer? Com o Open Banking, você consegue, através do seu histórico financeiro, histórico transacional, todos os seus investimentos, o seu perfil, todas as informações financeiras que você tem de um banco, poder negociar com outra instituição ou com o próprio banco, né? Mas com uma outra instituição, porque você passa a ser dono do seu dado. Então, a partir do momento que eu sou dono do dado e aquele dado tem valor para uma instituição, ele consegue trabalhar bem essa informação e te dar uma oferta personalizada. E essa oferta para o varejista pode ser através do crédito, né? Isso já acontece com recebíveis, né? Então, quando o varejista trabalha bem seus recebíveis e consegue fazer uma boa negociação futura, presente pensando no futuro, você consegue já ter esse retorno. Juntando com o Open Data, juntando com toda a parte financeira, você exponencializa mais ainda essa possibilidade de crédito. Quando? Provavelmente em 2022 a gente já vai ter esse tipo de produto, né? Esse ano estamos na fase 3, aqui entrando na fase 3, com a abertura do Pix, depois do TED, do DOC, e após isso já a abertura de crédito. Então, ao próximo ano, o Open Banking chega na fase de crédito. Até o final do ano, provavelmente, esses produtos de entrega de produtos personalizados de crédito já chegarão no consumidor final, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Excelente, Thiago. Ou seja, as coisas estão acontecendo e vão acontecer, e é um processo, né? É preciso acompanhar, se posicionar e, idealmente, se antecipar, inclusive, às tendências e às inovações que estão em desenvolvimento. Então, pergunta aqui da Lara, imagino que se for em francês é débuglar,
ou do Bugras, se for ler em português, mas, enfim, ela pergunta algo que eu queria dirigir para a Elaine, que é como é que você vê o relacionamento conversacional por inteligência artificial? É um termo técnico, mas que a Elaine certamente vai saber nos explicar, nos traduzir, mas como é que você vê isso no ecossistema, né, de iniciativas digitais de pagamentos mais fluidos, sem fricção, etc. Laura, eu sou apaixonada por inovação e por tecnologia, né? E por toda essa ciência de dados que vem junto. Então, eu acho que quando a gente avança no mundo em que a gente está hoje, em que a gente consegue juntar tudo isso e alavancar o relacionamento conversacional, eu acho genial. De novo, né? Aqui a minha opinião, Elaine, pessoalmente, trazendo um pouco dessa inovação que está vindo, dessa possibilidade toda de desenvolvimento de outros tipos, né? Não só a tecnologia que a gente estava conversando muito aqui com o Thiago, mas junta, né? Experiência de pagamento com inteligência, com tecnologia. E eu acho que, para mim, esse é o tripé da inovação, né? Como que a gente tem o tempo todo coisas novas que ajudam nossos clientes a se relacionarem de formas diferentes. Acho que o Ortega comentou uma coisa que eu gosto bastante, né? Não é um meio de pagamento versus o outro. A gente sabe que os nossos clientes gostam, por exemplo, os clientes de Mercado Pago, eles adoram a multiplicidade de meios de pagamento. Gente, o ano passado, na pandemia, o número de clientes que usaram boleto cresceu. Então, né, brasileiro ainda usa muito dinheiro, faz parte do dia a dia. E não é assim, ou Pix ou cartão, é Pix e cartão, o que eu prefiro naquele momento, ter várias opções de pagamento. O conversacional só nos ajuda a ter, de novo, inovação, ter outras formas e está o tempo todo nos desafiando a sermos uma indústria melhor. Então, eu vejo com excelentes olhos. Não sei se Ortega, Thiago, tem algo a complementar aqui. Eles sempre terão, Elaine, eles sabem tudo, mas eu quero, se eles forem comentar, eu quero que eles emendem, e agora eu dirijo para o Ortega já uma outra pergunta, junto com o que ele eventualmente puder complementar. Ortega, a pergunta do Rainde Fonseca Neto, aqui da Cashme, que eu conheço, ele não está identificado dessa maneira, mas eu o conheço. Ele está elogiando o nosso painel, que está muito rico, reflexivo, o mérito aqui é dos nossos painelistas, só estou aqui tentando não atrapalhar e levantando a bola, mas ele pergunta, falando da eventual desmaterialização das maquininhas de cartão, como é que vocês, os colegas, você, Ortega, entende que serão os pagamentos de contactless no futuro? Haverá algum novo device? Enfim, para onde caminha isso? Bom, deixa eu só complementar, né, o ponto anterior da Lara. Não vou nem me atrever a falar o francês do sobrenome dela, porque mal eu falo meu inglês e meu espanhol extra aqui, mas vamos lá. Na questão da inteligência artificial, a gente tem que interpretar que ela chegou já há algum tempo e ela vai ficar. Você não tem como trabalhar sem ter um processo de inteligência artificial, seja num canal de comunicação, né, nos robôs, nos chatbots, e seja no transacional, né, dessas diversos canais de transação. Se você não conseguir conciliar toda essa informação, traduzir isso, né, através de machine learning, através de toda a engrenagem aí que o Thiago muito bem conhece também, se você não conseguir traduzir tudo isso em uma informação precisa, você não consegue ter uma boa experiência para o usuário. Então, por exemplo, nós já de longa data, e isso é prática de indústria, mas nós temos de longa data, a gente faz avaliação de transações em voo. Significa que naquele milésimo de segundo, a gente, com inteligência artificial, a gente pontua ali a transação para falar o seguinte, olha, essa transação é boa, essa transação tem maior risco de ser uma fraude. Olhando por esse aspecto, quando você olha, por exemplo, um chatbot, etc., alguns anos atrás era uma coisa meio futurista, tal, mas eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu fui levar o meu carro para fazer uma revisão na concessionária, o dinossauro aqui, né, pegou o telefone para ligar, para pegar uma atendente lá do outro lado. O que aconteceu? Me veio ali um chatbot e começou a interagir comigo. Moral da história, eu consegui fazer todas as perguntas que eu tinha que fazer aqui naquele momento, agendei lá a tal da revisão e
pronto, né? Você tem por trás dos bastidores toda essa inteligência artificial. Então, estou dando 2 exemplos aqui que eles caminham em paralelo. E aí, na pergunta de contactless, né, do Rain, se eu anotei correto o nome aqui. É Hind, é que se pronuncia, mas Hind. Eu sei porque ele já se apresentou, porque é H-Y-N-D-E. Ok, então, Hind, desculpa, Hind, aí errar teu nome, desculpa mesmo. O que a gente interpreta? Eu falo muito aqui em experiência do usuário, e o contactless, para mim, trazendo um pouco, né, do discurso da Elaine também, dos pagamentos de aproximação, ele, de novo, é uma tecnologia que está e ela fica por quê? Porque ela traz esse lado agradável para o portador, né, de poder ir fazer a transação. Hoje, por exemplo, quando eu faço pagamentos, a Elaine comentou, esqueceu do plástico. Eu praticamente só uso o meu celular para fazer os pagamentos. É confortável, é seguro, né? Você tem ali um canal de criptografia muito sólido. A gente sempre costuma dar aqui um pouco de entrevista, a gente fala assim, a gente só tem um nível de criptografia, um nível abaixo do militar, não por falta de capacidade da indústria, mas a gente só pode utilizar até certo ponto. E é extremamente seguro, é conveniente, e quando você fala de aproximação, você multiplica tudo isso, né, com os possíveis wearables, né? Então a gente tem relógio, tem anel, e está chegando aí, a gente está vendo notícias cada vez mais promissoras do 5G e a internet das coisas, a tal falada internet das coisas, com a junção do 5G, eu estou misturando aqui um pouco de temas, Bonerj, me desculpe, mas vamos lá, você vai ter toda essa parte de aproximação muito mais ativa, muito mais rápida, né, por força do próprio 5G, ele vai ser, acredito eu, né, que vai ser uma realidade próxima aí, e aí você vai ter os pagamentos por aproximação ou por indução em eletrodomésticos, veículos e todo o processo aí que você puder ter criatividade. Eu acredito que a forma de pagar, ela vai mudar radicalmente nos próximos anos, e não é porque a gente acredita por futurismo nem nada, é porque as coisas estão caminhando para esse lado aí. Então, é bastante interessante essa vertente aí. Muito bom, Ortega, excelentes comentários e felizmente, quer dizer, infelizmente pelo tempo, mas felizmente pela altíssima participação aqui, colaboração do nosso público, dos nossos colegas aqui, a gente nem percebeu, né, literalmente, que já está chegando ao final do nosso painel, e agora a gente tem que realmente encerrar. Eu gostaria de ouvir aqui, complementando a visão que o Ortega já deu, a visão do Tiago e da Elaine, rapidamente, sobre que espaço ainda existe de oportunidade no mercado para inovar, que necessidades estão mal atendidas ou parcialmente atendidas, que ainda podem ser exploradas. Eu sei que é uma pergunta que daria um evento inteiro, mas, enfim, confio na capacidade de síntese de vocês para a gente ficar com os comentários finais. Tiago e depois Elaine, por favor. Uhum. Pena que o tempo é curto, né? O papo está muito bom mesmo, mas eu anotei aqui alguns pontos que eu gostaria de dar uma provocação, né? Então, quando a gente fala de contactless, né, já existe na Ásia, já é normal, não tão normal, mas já é uma realidade, e a possibilidade de inovação aqui no contactless é a biometria facial ou ocular, né? Então, já existem locais, já existem pontos de varejo onde você consegue pagar, fazer o peer-to-peer através do reconhecimento facial e uma aprovação no celular, né? Ou se você está com o rosto e com o celular próximo, você já tem. Como isso é possível? Hoje existem 3 chaves no Pix: CPF, e-mail, telefone ou uma chave qualquer, né? Caso a sua criptografia do seu rosto seja uma das chaves, você pode começar a trabalhar em cima disso através do peer-to-peer aqui no Brasil. Então, isso é uma possibilidade de inovação. Dentro de pagamento, já existe em alguns lugares o pagamento híbrido, né? Onde você junta o Pix com cartão de crédito ou com o Pix de outros bancos, né? Então, por exemplo, fazer um pagamento 0, 30, 60 dias. Então, paga imediato, depois consegue parcelar através do cartão e possibilitando aí uma melhor taxa de crédito. E uma realidade no Brasil, que já também está seguindo uma tendência europeia, é o BNPL, né? O Buy Now, Pay Later, que já é uma realidade aqui, já existem algumas startups seguindo esse produto. Então, existe uma gama de oportunidades, novos produtos surgirão. Eu acredito que estamos só começando.
a tecnologia é o meio, é a principal via para essa inovação. E, de novo, quem vai ser beneficiado seremos nós, consumidores, varejistas, e eu acho que a gente tem que surfar, aproveitar isso. E agradeço aqui a oportunidade, novamente, muito obrigado aí pelo papo. Muito obrigado, Tiago. Elaine, por favor. Eu só vou complementar que acho que o Thiago trouxe bem algumas tendências, mas voltar de novo, né? E só para complementar e fechar a conversa, a gente falou de B2B e B2C. Eu acho que o segredo do Pix está aqui na facilidade, no imediatismo, e isso cada vez mais acho que é uma tendência, tanto para os nossos clientes vendedores, quanto para os nossos clientes consumidores. Então, muito da inovação em pagamentos deve vir aqui para ajudar, né, nessa simplicidade e nessa urgência que a gente vive, né? Internet, tecnologia tem nos permitido muito. E eu acho que é uma coisa que é muito importante para todos vocês aqui, pelo jeito que tem muita gente da indústria, é essa mudança, né? Agora não é um jogo de um participante, é um jogo de parcerias. Então, a gente precisa dos Thiagos, dos Edsons, das Elaines, num ecossistema para funcionar, tanto para os vendedores quanto para os consumidores. Então, acho que aqui também tem uma parte muito bacana para a gente, enquanto indústria, de cada vez estar mais junto e se ajudando nessa construção do futuro. Então, para mim, de novo, inovação, o céu é o limite para a inovação do que a gente pode criar enquanto mercado. Estou muito animada em ser parte disso. E obrigada a todos vocês pelo bate-papo, que foi incrível. Maravilha, Elaine, Tiago, Ortega, muito obrigado. Foi um prazer enorme estarmos juntos aqui nesse bate-papo. Muito obrigado ao público que participou ativamente. Espero que a gente tenha respondido bem boa parte das perguntas de vocês. Regina, a bola está com você. Obrigada, pessoal. Nossa, acho que foi um papo incrível, realmente pouquíssimo tempo para tantas questões, né, relevantes, importantes a serem debatidas, né? Então, estão todos convidados para a próxima edição do Payment View no ano que vem. Vão ser convocados para a gente continuar esse painel aqui. Mas queria até agradecer ao público também, que realmente participou ativamente. As perguntas que a gente não conseguiu direcionar ao vivo, a gente vai tentar responder, vai encaminhar para os palestrantes e vai tentar responder para vocês. Acho que inteligência artificial, 5G, enfim, é uma gama realmente de tecnologias que vão enriquecer aí esse mercado de pagamentos, né? Então, só para a gente finalizar, queria compartilhar aqui o resultado da nossa enquete, né? Que a gente perguntou para as pessoas, né? Pagamentos fluidos e sem fricção estão crescendo, né? Então, wallets, cartões contácteis, Pix, né? Qual a sua experiência com esses tipos de pagamento? E aí, a gente teve aqui uma adesão massiva dos pagamentos realmente sem fricção, né? Utilizo em todas as oportunidades disponíveis mais de 70% das pessoas. Então, a gente vê que realmente o público está aderindo cada vez mais para esses pagamentos mais fluidos, né? E a pesquisa aqui com a nossa audiência mostra isso. 23% utiliza só para pagamentos menores, né, Ortega? Então, ainda tem uma certa resistência com relação ao risco, que eu acho que você ajudou aqui a esclarecer, que as pessoas podem confiar, que não tem problema nenhum, podem pagar sem contato, que todas as camadas aí estão assegurando, né, esses pagamentos. Não tem preferência, uma pequena parcela aqui de quase 4%, e só usa meio físico 1,3%. Então, acho que assim, a enquete mostrou que realmente estamos no caminho certo, a tendência é essa, e os pagamentos vão ser cada vez mais sem fricção mesmo e fluidos. Pessoal, super obrigada pela participação de vocês, e estão todos convidados, então, para o Payment View do ano que vem. Obrigada, viu? Obrigado, Regina, obrigado.